de novembro de 2024, em formato híbrido, com transmissão ao vivo pelo canal do TRE no YouTube, tradução por linguagem brasileira de sinais, desejando a todos um ótimo trabalho, invocando as bênçãos de Deus. Eu cumprimento o desembargador Luiz Tadeu Barbosa Silva, vice-presidente, corregedor regional eleitoral em exercício, Dr. José Eduardo Chamicuri, Dr. Dejailson de Souza, Dr. Vitor Luiz de Oliveira Guibo, Dr. Fernando Bonfim Duque Estrada, que nos acompanha de forma remota, Dr. Fernando Nadon Nelson. Cumprimento também Dr. Luiz Gustavo Mantovani, procurador regional eleitoral. Saúdo os serventuários desta casa, nossa força de segurança e todos aqueles que nos prestigiam presencial ou remotamente. Coloco em discussão e votação, inicialmente, a ata da sessão anterior. De acordo. Todos de acordo? Fica a mesma aprovada. Chamo a julgamento processo número 1 da nossa ordem do dia, é o recurso eleitoral número 0600-494-23/2024, onde o recorrente Flávio Nunes de Almeida, a relatoria do Dr. Fernando Bonfim Duque Estrada, a aparecer, eu passo a palavra ao eminente procurador eleitoral. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos os membros dessa corte, aqueles que nos acompanham. Presidente, mantenha o parecer pelo desprovimento. Está mantido o parecer. Doutor Fernando Bonfim, Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento a todos os membros desta corte. Cumprimento também o Dr. Luiz Gustavo Mantovani, representante da Procuradoria Regional Eleitoral, servidores, advogados, a todos que nos acompanham. Então, o processo aqui, houve o compartilhamento do voto de forma antecipada, né? E o recorrente foi condenado pela prática de distribuição de santinhos, derramamento de santinhos, com aplicação de multa. Aqui, senhor presidente, eu estou dando desprovimento ao recurso, na verdade, provimento parcial ao recurso, mantendo a sentença pela condenação, com a redução da pena de multa para o mínimo legal, no valor de R$ 2.000 por cada escola na qual foi derramado os santinhos. Então, estou dando provimento parcial ao recurso, tão somente para reduzir a pena de multa para o mínimo legal, no valor de R$ 2.000. É como eu voto. Perfeito. Estão todos de acordo? Ou há divergência neste caso? Estou de acordo. De acordo. Então, proveram parcialmente, nós temos o voto do relator, unânime. Número 2, recurso eleitoral número 0600-205-56/2024, recorrente Manuel Eugênio Neri, recorrendo e Nilcilei Cavalheiro Pereira. Relatoria do Dr. José Eduardo Chamicuri, também a aparecer, tem a palavra o doutor procurador. Mantenho também pelo desprovimento. Está mantido o parecer, doutor José Eduardo, Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Em nome de Vossa Excelência, saúdo e cumprimento todos os membros desse sodaliço, cumprimento do outro procurador regional eleitoral, os nossos servidores e todos aqueles que nos acompanham de maneira remota. Senhor presidente, no caso aqui, o recorrente, Manuel Neri, alega que os recorridos realizaram propaganda eleitoral em bem público de uso comum, porquanto que nas dependências de um estádio de futebol teriam interagido aí com jogadores de futebol, com as pessoas que lá estavam presentes, inclusive indo aos vestiários, participando de uma oração, e que ao sentir do recorrente isso caracterizaria aí a infração à legislação eleitoral. Entretanto, senhor presidente, analisando o vídeo apresentado com a inicial, ao meu juízo, não foi possível se extrair a realização de propaganda eleitoral pelos recorridos, visto não existir a distribuição de material de campanha, a utilização de faixa, cartazes, panfletos, ou mesmo a reunião com jogadores de futebol ou qualquer outra forma vedada de propaganda eleitoral em bem público de uso comum.
Entendo que a simples abordagem pelos recorridos com aperto de mão ou compartilhamento de oração, sem qualquer outra conduta tendente ao convencimento dos atletas ou do público em geral presente no estádio, dando a entender ser os recorridos a melhor escolha nas eleições municipais, não configura propaganda eleitoral. A conduta dos recorridos manteve-se dentro das balizas estabelecidas pela jurisprudência, e eu trago algumas delas do TSE, tendo em vista que o estádio de futebol municipal é de livre acesso ao público em geral, inclusive a outros candidatos, e, portanto, de acordo com o parecer ministerial, estou negando provimento ao recurso. Perfeito. Neste caso, todos estão de acordo? De acordo, presidente. Sim. Perfeito. Então, negado provimento unânime. Número 3, recurso eleitoral número 0000292-21-2024, que recorrente coligação Rio Brilhante para Todos, que é Republicanos, PP, PDT, MDB, POD, PL, PRD, PSB, PSD, Federação PSDB Cidadania e recorrido Davi Vincenzi. Relatoria, Dr. José Eduardo Chamincuri. Passo a palavra ao doutor Procurador Regional Eleitoral. Mantenho parecer também pelo Está ratificado o parecer. O doutor José Eduardo Bacelense tem a palavra. Senhor presidente, aqui também trata-se de propaganda eleitoral, onde os recorrentes alegam que o recorrido publicou no Instagram um vídeo com fatos sabidamente inverídicos ou descontextualizados, com a intenção de levar a população a erro, causar danos ao processo eleitoral e confusão aos eleitores. Eles alegam aqui que o recorrido, quando divulgou esse vídeo, apesar de não ocupar cargo parlamentar, afirmou ter ajudado a construção da Clínica da Mulher em Rio Brilhante por meio de uma emenda parlamentar. E aqui também, analisando atentamente as falas do recorrido no referido vídeo, bem como as demais postagens, os documentos juntados pela defesa, verifico que, embora o recorrido não ocupe mandato parlamentar, ele destacou em sua propaganda eleitoral que intermediou um acordo com a senadora Soraya Tronic para o repasse de emendas destinadas ao Hospital Municipal de Rio Brilhante, com o objetivo de construir a Casa da Mulher e da Criança, de modo que as publicações, ao meu juízo, não contêm informações sabidamente inverídicas, descontextualizadas ou que induzam o eleitor a erro, tratando-se de propaganda política veiculada dentro dos limites legais. E aí ele requer, em contra-razões, a aplicação de multa de litigância de má-fé, que eu entendo que também não é o caso, e dessa maneira, de acordo com o parecer ministerial, estou negando o provimento ao recurso. Perfeito. Estão todos de acordo também? Há de alguma De acordo. De acordo. Todos de acordo? Então, negado provimento unânime. Número 4, recurso eleitoral número 0600-515-50-2024, recorrente Isa Jane Marcondes, recorrido Alain Aquino Guedes de Mendonça. Relatoria, o doutor José Eduardo Chamincuri. Apareceu, tem a palavra o doutor Procurador. O presidente mantém parecer pelo provimento nesse caso. Aqui também mantido o parecer. Passo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, o caso em análise aqui diz respeito ao impulsionamento de propaganda eleitoral negativa em rede social. Analisando o vídeo apresentado, verifico que o conteúdo da publicação é voltado a criticar o adversário político, circunstância essa que desvirtua o sentido da norma e afronta o dispositivo que permite o impulsionamento exclusivamente para divulgação de propaganda que promova ou beneficie candidato ou partido. O vídeo faz duras críticas à operação tapa-buraco da cidade de Dourados, fazendo inclusive uma comparação com a cidade de Aquidauana. E aí a legislação eleitoral, ela permite o impulsionamento de conteúdos na internet, desde que com o fim de promover ou beneficiar candidatos, sendo vedada a realização de propaganda negativa. Destaco que o impulsionamento não pode ser utilizado para tecer críticas a outros candidatos, ainda que consideradas próprias do debate político democrático, como é o caso. Aqui não estou querendo restringir o exercício da liberdade de expressão ou críticas aos adversários políticos, mas sim a sua veiculação mediante impulsionamento. A questão é essa, o problema foi o impulsionamento e não só o conteúdo em si.
Situação essa que afasta o permissivo da norma no que diz respeito à liberdade de expressão. Então, ante essas razões, as razões recursais não afastam, né, os fundamentos lançados na sentença recorrida, que julgou procedente a representação e condenou a recorrente ao pagamento da multa no mínimo legal. E, ao meu sentir, isso deve ser mantido. Portanto, contrariando agora o parecer ministerial, estou negando o provimento ao recurso e mantendo a condenação da multa no mínimo legal. É como voto. Perfeito. Neste caso, estão todos de acordo também? Algum destaque? Todos de acordo? De acordo. Perfeito. Então, negado o provimento unânime. Se tratando de matéria judicial, eram estes os processos a serem apreciados no dia de hoje. Nós temos uma matéria administrativa. Trata-se de um processo SEI, número 0009-218-32-2024, interessado esta Corte Eleitoral. Aqui, uma proposta do nosso ouvidor eleitoral, Dr. José Eduardo Chimincuri, e após os nomes terem sido apresentados e acolhidos por esta presidência, estou submetendo, né, ao plenário estes mesmos nomes, propondo, então, com fundamento no artigo 2º da Resolução TRE 744, de 18 de agosto de 2021, a concessão da referida honraria da comenda do mérito do ouvidor, as possibilidades que indico, para que não haja nenhum tipo de constrangimento, né, reserva, divergência. Eu vou evitar a leitura dos nomes, mas foram disponibilizados, né? Acho que de conhecimento de todos. Então, eu pergunto apenas se algum dos colegas gostaria de apreciar esse projeto em particular, né? Analisando nome a nome, né? Com a possibilidade de rejeição, né? Sem necessidade, obviamente, de expor o indicado, né? Ou se estão todos de acordo com os nomes aqui sugeridos. Senhor presidente, eu acho que assim, eu só me abstenho com relação ao meu próprio nome. Eu também me abstenho, eu me declaro impedido. Eu me abstenho também de votar nesse. Deixo vocês à vontade, à vontade. Eu também me abstenho para não votar contra Vossas Excelências. Da mesma forma, eu também vou na mesma linha, senhor presidente. Presidente, então não vai dar acordo. Presidente, senhor presidente, na verdade, a proposição, como é da ouvidoria, eu sou ouvidor, eu procurei, primeiro, né, num primeiro momento, agraciar membros do Conselho Nacional de Justiça, que estarão presentes aqui em Campo Grande para um evento nacional, que vai ocorrer no Palácio Popular da Cultura. E aí a gente faria a outorga de medalhas a ministros e conselheiros do CNJ na segunda-feira, dia 2, antes um pouco de iniciar a solenidade no Palácio Popular da Cultura. E aí, no dia 6, agraciaria todos os membros da Corte, né, titulares substitutos, e autoridades que também são ouvidores de outros poderes. Correlatos, né? Ouvidores Correlatos, exatamente. Então, a lista foi elaborada com esses dois propósitos. com critérios. Perfeito. Uma sugestão aí para a secretaria, ao lavrar a ata, então, constar que, quando é submetido os nossos nomes, eu, Ivo, Fernando, não sei se o... Eu também, desembargador. Mesmo posicionamento. Se abstiveram de votar, no mais, uma aprovação, né? Então, porque essa é uma proposta da ouvidoria, né? Talvez sugerir aqui, é só uma sugestão de que ao senhor ouvidor agraciar aqueles que ele eventualmente, assim entender, autorizar que o senhor ouvidor agracie aqueles que entender
plausível? É que, por exemplo, eu entendo bem o posicionamento de Vossa Excelência, Vossa Excelência se abstém de votar no próprio nome, mas obviamente os demais votam. E você Em nome apoia de os Vossa demais. Excelência. É desse cara. Então, fica aprovado. Fica aprovado. Por maioria. Então, ficam aprovados os nomes submetidos pelo nosso ouvidor, né, a quem agradeço aí a lembrança desta homenagem, né, que acho que ano passado nós não fizemos, né, não sei, creio que não chegou a ser feito, né, e aproveitando esse momento importante para a magistratura sul-mato-grossense da realização do encontro nacional aqui em Campo Grande, nos dias 2 e 3, né, de dezembro, a oportunidade em que, na segunda-feira, então, faremos neste plenário a entrega para aqueles que são de fora, né, aqueles que estarão aqui em visita, e numa segunda oportunidade, na sexta-feira, é isso? Dia 6, né? Faremos então uma sessão exclusiva, específica para aqueles que são locais, né? Todos de acordo? Então, agradeço a presença de todos, eu convoco os membros desta corte para a sessão de amanhã, né? É isso? Quarta-feira, né? Sim. Há uma sugestão aqui, uma proposta de antecipação do horário das sessões plenárias do dia 18 e 19, segunda e terça-feira da semana próxima, em razão no dia 18, a ocupação desse espaço, ainda que no horário posterior à nossa sessão, mas será preciso uma remodelação aqui, então nós faríamos pela manhã a sessão. E no dia 19, pelo motivo do nosso Natal, celebração do Natal, a cantata também dificultaria a realização no horário normal. Fica marcado, então, os dias 18 e 19, segunda e terça-feira próximas, às 9 horas da manhã, de forma remota. Estão todos de acordo? De acordo. Qual horário, presidente? Os dois, não? Pode. Os dois. 18 também. Aí pode ser remoto. Pode ser o nosso doutor procurador eleitoral, doutor Mantovani, pede que seja às 8 da manhã por motivo de viagem. Eu também tenho compromisso para mim. Se for às Melhor. 8, não tem problema. Eu Perfeito. me desloco em seguida. 8 horas. Tá bem tranquilo, 8 horas. Tá bom que tenha. Vamos madrugar às 5 horas, estaremos de pé. Fica marcado para as 8 horas da manhã. Tá bom? No mais, então, amanhã, então, nós ainda temos a sessão em horário normal, aqui neste plenário, 17 horas. Senhor presidente, nos 2 dias, então, às 8? Os 2 dias às 8 da manhã. Né? Isso. Então, segunda e terça próxima, às 8 horas da manhã. Eu agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.